O melhor da pornografia ou o pior da religião? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo que eu fiz anteriormente, o último vídeo aqui no canal, chamado O que é pior, a pornografia ou a religião? E eu deixei de falar bastante coisa que eu queria falar no vídeo anterior, e hoje eu quero retomar um pouco essas questões e me aprofundar um pouco na direção daquilo que eu acho bem importante de dizer sobre estas coisas. No próximo vídeo a gente ainda vai fazer um fechamento, tá? Onde a gente vai falar de que a religião verdadeira, vamos dizer assim, é a única forma da gente escapar de fato, não só assim da pornografia, mas de uma vida sem sentido no mundo, tá? E Deus fez as coisas dessa forma para que, inclusive, a gente tenha uma experiência religiosa ou espiritual, podemos chamá-la dessa forma, mais significativa possível, e não exatamente com uma instituição, com uma igreja, mas com Deus, né? Claro que isso vai implicar a existência de uma comunidade, também vão ter os problemas da comunidade, mas também vai ter as coisas boas. E a vida é assim, e se a gente não tiver uma boa relação religiosa e espiritual com Deus e com a comunidade, provavelmente a nossa vida vai ser menos significativa do que deveria ou poderia e etc. Mas antes da gente chegar lá na conclusão, eu ainda preciso falar um pouco mais de algo que eu comecei a falar no vídeo anterior, sobre a relação entre pornografia e religião e essa provocação do tipo, o que é pior? E provavelmente no vídeo anterior, que eu tinha inclusive uma agenda que eu não preciso abrir aqui para vocês, mas eu consegui cumprir a minha agenda com aquele vídeo. Mas o fato é assim, provavelmente naquele vídeo eu não consegui fazer um fechamento mais nos moldes do que eu realmente preciso fazer, e eu vou fazer isso agora nesse vídeo, tudo bem? Talvez não fique claro aí para vocês tudo que eu estou querendo dizer, mas enfim, o fato é esse. E quem puder entender, entenda. Quem não puder, simplesmente vem comigo, que eu acho que a gente tem umas coisas interessantes para falar no vídeo atual. Então a minha provocação no vídeo anterior é assim, tipo, o que é pior? Todos esses problemas da pornografia, alguém poderia dizer assim, não, então beleza, então vamos escapar da pornografia e vamos para a religião. Mas eu quis tentar demonstrar que a religião, ela, conquanto seja diferente da pornografia, ela tem problemas similares, né? Pelo menos pode ter problemas similares potencialmente falando, né? A religião pode ser uma coisa que aliena, que escraviza, que engana, que é ruim e má em inúmeros aspectos, em inúmeras direções. Existem pessoas que pioram a sua vida em função de fanatismo religioso, mesmo que são vítimas assim de grupos inescrupulosos em termos de religião, que fazem muito mal à sua saúde física e mental, acima de tudo, e etc, etc, etc. Então, no final das contas, eu quis passar um pouco a ideia de que tanto a pornografia quanto a religião tem um lado muito ruim, ok? Ou podem ter um lado muito ruim, e não é uma questão simples. Eu também quis passar a ideia de que mesmo que você esteja envolvido em algo muito ruim, na pornografia, na religião, talvez eu tenha alguma outra coisa, outro vício, outro problema, outro pecado e coisas do tipo, Deus está lá com você e Ele pode te ajudar, e Ele quer te ajudar, e você pode encontrar uma vida mais significativa para além dos males, seja da pornografia, seja da religião e etc. Ok? No vídeo atual, eu não vou comparar assim tanto o mal da pornografia e o mal da religião. Eu vou fazer uma provocação até talvez mais complexa. Eu vou falar da parte boa da pornografia e da parte ruim da religião e te questionar o que é melhor. E aí, é o melhor da pornografia ou é o pior da religião? E no vídeo de fechamento, aí a gente vai falar o contrário. A gente vai falar assim, o bem da religião, vamos dizer assim, uma religião verdadeira, versus qualquer outra coisa que o mundo possa oferecer, seja em termos sexuais ou em qualquer outra direção, tá? E aí vamos falar assim do pior do mundo e do melhor da religião, né? Acho que vai ser uma reflexão aí de 3 vídeos bem interessantes
e um pouco inusitados aí, de acordo com o que é característico aqui do canal Vem Senhor Jesus, ok? Então, podemos começar? Vamos lá. Quando a gente fala que pode existir algo de melhor, algo de bom, algo de positivo em algo tão complicado quanto a pornografia, os cristãos eles têm a tendência de achar que a pessoa que é capaz de enxergar coisas desse tipo é porque ela ama a pornografia, ela adora ver filme pornô e etc, e etc, e etc, e etc. E assim, tipo, eu particularmente falando, já vi muita pornografia na minha vida e etc. Mas ao mesmo tempo eu tive muita sorte na vida de ter entrado em contato com conteúdos de educação sexual muito significativos desde a época que eu era relativamente jovem, tá? Especialmente por influência das minhas irmãs, especialmente da minha irmã mais velha. Então eu aprendi sobre o taoísmo do amor e do sexo, mesmo assim eu tinha curiosidade sobre questões sobre o Kama Sutra, sobre sexo tântrico e um monte de questões interessantes assim, ainda que também eu nem sempre pratiquei tudo isso da melhor forma. Eu não quero tentar passar a impressão para você aqui, se eu sou o professor da sexualidade. Apesar de que eu poderia ser um sexólogo, assim, eu concordo. Apesar de que eu teria que talvez estudar um pouco, alguma coisa assim, mais do contexto clínico, né? Enfim. Então, eu tive uma certa sorte na minha vida de ter entrado em contato com essa boa educação sexual. Então, todo o meu contato com pornografia, e que eu sempre tive assim no contexto de ter interesse nas mulheres, e mulher bonita, e não sei o que, etc, 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 sempre foi contrabalanceado pelo meu estudo da sexualidade e pela minha própria experiência sexual. Então, o que acontece? Eu sempre fui capaz de perceber, desde muito tempo, antes de eu me tornar cristão e etc., que o sexo que eu praticava, o sexo prático na minha vida, era mais legal do que a pornografia. Tipo assim, cara, por várias razões, né? Por mais bonita que uma mulher seja, e você vê ela transando, você se masturbar, você ficar pensando nela e coisas do tipo, nunca vai ser tão legal quanto você transar com uma pessoa, né? Porque é meio que da natureza. A mesma coisa que você dizer assim, você ficar vendo a foto de um prato de uma comida muito deliciosa, não pode ser mais gostoso do que você comer uma comida, né? Enfim, tipo, a mesma analogia ela serve nesse caso. Então, assim, tipo, conquanto eu já tive bastante contato com pornografia, a pornografia, assim, não é um gravíssimo problema na minha cabeça, no meu coração, e etc e tal, né? Eu tenho interesses muito mais de sexo prático do que de ficar vendo pessoas transando, tá? E etc e tal. Entretanto, o que acontece, assim, eu sou um tipo de pessoa que gosta de enxergar todos os ângulos de uma discussão e eu gosto de me colocar no lugar das outras pessoas, tá? Mesmo daquelas que são diferentes de mim, têm interesses diferentes dos meus, e etc, e etc, e etc. Então, tipo assim, eu tento enxergar o bem onde muitas pessoas não enxergam e o mal onde muitas pessoas não enxergam. Então eu vou aqui discutir um pouco sobre o bem da pornografia e o mal da igreja. Porque é um pouco da minha característica como uma pessoa curiosa, inquisidora, polêmica, que gosta de pensar nas coisas um pouco fora da caixa. E esse é o exemplo aqui. O objetivo aqui não é justificar algum pecado meu ou de outras pessoas em relação à pornografia. É só tratar as coisas como eu acho que elas realmente são, tá? E eu queria falar um pouco do lado legal da pornografia, do lado bom, do lado interessante, sem culpa, sem medo de julgamento de ninguém, de ficar imaginando como que eu sou, como que eu não sou. Deixa o julgamento para Deus, e aí lá no último dia, se eu estiver no céu, deu tudo certo, se eu estiver no inferno, talvez você já saiba um pouco do motivo, né? E provavelmente o problema não vai ser pornografia, mas vai ser mulher de verdade, tá? Também não que pornografia não seja feita com mulher de verdade, mas acho que vocês me entenderam, né? Eu espero. Mais claro que isso, acho que é impossível. Mas vamos lá bater um papo assim muito sincero. O que acontece assim? Quando você pensa nas questões de sexualidade, você se depara com um universo muito complexo, onde tem muita coisa ruim e muita coisa boa. Mais ou menos como tudo na vida humana, né? Tudo na nossa vida tem um lado que pode ser potencialmente bom, ou é bom na prática, ou um lado que pode ser potencialmente ruim, ou que é ruim na prática. E a sexualidade não é diferente. Na sexualidade existe beleza, existe prazer, existe alegria, existe
a comunhão, existe um sentimento assim de propósito, de muitas coisas assim essenciais e fundamentais no cerne da nossa existência, lá na nossa intimidade, lá no nosso coração. Então, por mais que a gente possa também reconhecer que às vezes no sexo também contém frustração, coisas ruins e negativas, e maldades, e malícias, e dor, e sofrimento, e humilhação, e relações não legais, e falta de comunicação, falta de comunhão, falta de um monte de coisa, esses potenciais problemas não negam o lado bom e positivo da sexualidade em geral. Então, como a pornografia ela é uma expressão visual em ampla medida, mas não somente, mas ampla medida visual, da sexualidade, também esse lado positivo da sexualidade vai estar presente. Então, você pode vislumbrar através da pornografia beleza, felicidade, alegria, prazer, uma vida significativa e etc, etc, etc. E se não fosse assim, nós não teríamos tantas pessoas no nosso mundo com tanto problema com pornografia. Se a pornografia fosse meramente uma coisa nojenta, escrota, horrorosa, que não tem absolutamente nada de positivo e nada de bom, não seria talvez os conteúdos mais acessados na internet, né? Eu acredito que a pornografia é a coisa mais acessada que existe no mundo, assim, em termos da internet. Mas, também posso estar errado, assim, mas eu acredito que sim. Mas por que que é isso? Porque, a despeito de haver também alguns aspectos ruins e etc., as pessoas percebem isso como algo atraente, bom, positivo, que elas gostam, que elas querem. Então, por isso também elas consomem e até mesmo às vezes se viciam e tem alguns problemas também, etc. Mas o fato é que existe o lado bom. E além desse lado bom, assim, de ilustrar e conter algo da positividade da sexualidade humana, a gente poderia pensar um pouco, assim, em dois universos um pouco controversos, um pouco complexos, assim, mas que eu vou chamar de positivo, apesar de também ter um pouco de implicações negativas, que tem um pouco a ver com o universo do dinheiro. Essa discussão um pouco complexa, um pouco pesada, mas o universo que eu acho mais positivo, assim, é um conteúdo pornográfico educacional. Deixa eu tentar explicar para vocês, assim, de entender, assim, um pouco como que eu penso. Um dos aspectos que é muito positivo e muito negativo ao mesmo tempo na pornografia é a questão do dinheiro. Porque, assim, do lado negativo, a pornografia ela é basicamente uma prostituição filmada. E a prostituição, ela não é a relação sexual assim de verdade. Assim. Inclusive, só tem recurso, ou só faz recurso à prostituição, assim, o homem, que vive, na minha opinião, assim, numa condição lamentável. Tá? É que assim, é complicado, assim, porque cada assunto abre outro, né? Mas eu vou falar aqui o que eu penso, e talvez até caberia em algum outro momento falar um pouco mais detidamente sobre prostituição em si. Mas, enfim, né, já que está contido aqui a questão da relação entre dinheiro e sexo e tal, podemos falar um pouco aqui agora. A prostituição, ela tem uma função social absolutamente importante. Tá? O mundo seria pior se não houvesse prostituição. Se todo homem com seu instinto sexual não tivesse uma válvula de escape um pouco mais fácil, vamos dizer assim, quantidade de estupros e relações ruins e todo tipo de problema que poderia existir, mesmo de suicídio dos homens, de problemas mentais, seria muito maior. Então, por exemplo, assim, no último recurso de um homem que tá com muita vontade de transar e ele não tem ninguém que goste dele, ninguém que queira transar com ele, ou assim, não alguém que ele queira e etc e tal, ele pode recorrer a ganhar uma grana, 500 conto, 1000 conto, 2000 conto, aí transa com uma menina bem legal, bem bonita, aí pelo menos assim, aparentemente, né? A gente também não vai julgar muito assim o coração e o caráter dessa pessoa e o tipo da relação que ela possa ter. Mas eu tô falando assim em termos externos, assim, né, estéticos e tal. Eu tenho certeza que com R$ 1000 aí você transa com uma menina bem bonita em algum tipo de contexto. Claro, depende um pouco da região, do mundo que você tá e etc e tal. Aqui em São Paulo, por exemplo, R$ 1000, acredito eu que deva dar pra transar com uma menina bem bonita. Se você estiver no sul do Brasil, provavelmente até mais barato, né? Porque lá também tem muita mulher bonita e etc.
Então, talvez lá no sul do Brasil, 500 conto, aí você leva uma gata, assim, meio fácil. Então, o que acontece? Essa válvula de escape, ela tem uma função social importante. Porque aí o cara vai lá, paga 500 conto, alivia lá o que ele tiver que aliviar em termos das suas urgências sexuais. A menina, né, sofre aquilo, algumas até gostam, mas a minoria que gosta, a maioria acaba que não gosta muito, mas finge que gosta, o cara finge que ela gostou também. Deu 500 conto pra mulher, e se ela transar com 5 caras daquilo, ela ganha 2.500 conto por dia. Ela ganha por dia o que muita gente não ganha no mês. E essa menina vai ficando rica e esses caras vão aliviando as suas tensões sexuais e meio que dá bom pros dois lados, ainda que a sacrifício de uma boa relação amorosa, sentimental e sexual, que é o que se sacrifica na pornografia. Então a pornografia tem a sua função social, mas a função social da pornografia é servir pessoas totalmente estragadas do ponto de vista sexual, sentimental, psicológico e etc. Então, o que acontece? A prostituição, ela é uma relação lamentável, porque ela não é uma relação natural e normal de pessoas que se querem, né? Porque que é o que deveria ser a condição básica para uma relação sexual. Então, só pessoa, assim, ruim da cabeça, ruim das interações sociais, que recorre à prostituição, ok? E a pornografia, em ampla medida, é uma prostituição filmada. A maioria das pessoas que fazem filme pornográfico, elas não se conhecem, elas não se gostam, elas não se apaixonam, elas simplesmente têm características. Não, ó, esse cara aqui, ele tem o pinto de 30 centímetros, essa menina aqui tem os peitos não sei o quê. Ó, cara, ela cobra 10 mil pra fazer a cena, ele cobra 5 mil, vai lá, nós vamos ganhar 50 mil e etc e tal. Beleza, vai lá, ó, galera, dia tal, lugar tal, vai, chega aí. Ah, beleza, prazer, oi, tudo bom? Como é que você tá? Vai, tira a roupa, vai, faz, goza, vai, acabou, valeu, obrigado. Posta e milhões de visualizações. É tipo isso, entendeu? Etc e tal. Então esse é o lado ruim e é lamentável, assim, é uma coisa nojenta, escrota, você se prostituir publicamente, cabulosamente, assim, para ganhar o seu dinheiro, e obviamente, assim, essas cenas, elas geram para essas mulheres e para esses homens muito mais dinheiro do que, por exemplo, a menina transar com um monte de cara. Então, por exemplo, se com R$ 1.000 você transa com uma menina bonita aqui em São Paulo, acredito eu, provavelmente uma menina bonita para fazer uma cena pornô, ela ganha R$ 20.000, ela ganha R$ 10.000, R$ 15.000, então ela ganha em um programa muito mais dinheiro do que como se ela tivesse transado com 20 caras. Só que ao mesmo tempo aquele conteúdo vai ser filmado e vai ser visto por dezenas de milhares, ou centenas de milhares, ou milhões de pessoas, entende? Mas ao mesmo tempo, assim, em termos do sexo prático, ela transou com um cara e 1 milhão de caras viram. Se ela tivesse que transar com 1 milhão de cara para ganhar aquele 20 mil, daí ia ser pior, entendeu? Então, inclusive por isso que muitas mulheres acabam aceitando passar por isso, né, e ganham bastante dinheiro para fazer essas cenas e essas coisas, e tudo isso é lamentável, tudo isso é horrível, tudo isso é o lado negativo do negócio. Entretanto, vamos trabalhar aqui uma hipótese bem maluca, bem diferente, que inclusive, acredito eu, que está muito em voga em tempos de plataformas como OnlyFans da vida, assim, onde pessoas que realmente se gostam e se amam, casais mais ou menos normais, em nome dos dotes sexuais, em geral, muito mais da mulher do que do homem, vem uma oportunidade de fazer um dinheiro com esse negócio. E assim, tipo, eu vou tratar isso como uma coisa positiva, sem levar em conta o efeito disso na vida do casal e dos telespectadores em sentido espiritual. Eu vou simplesmente dizer o seguinte: vamos dizer que você ame uma mulher, essa mulher te ame, e além de tudo, essa mulher é bonita demais. E se você filmar de vez em quando aí vocês transando, tá, um sexo oral, um sexo assim, um sexo assado, aí você botar numa plataforma como o OnlyFans, você cobra lá R$ 10 por mês para as pessoas acessarem, e vamos dizer que 1.000 pessoas comprem o teu negócio e ganha R$ 10.000 por mês. Tipo assim, cara, apesar dos efeitos ruins do ponto de vista espiritual psicológico em alguns aspectos assim da interação e do consumo dessas coisas, vamos dizer que exista algo de positivo, assim, existe um bom dinheiro a ser ganhado e tal. Vou trabalhar isso como um pouco positivo. E aí vamos chegar talvez assim naquilo que é de fato que seria mais positivo na pornografia, que seria um conteúdo realmente educacional. O que acontece? 99,9% do conteúdo pornográfico, acredito eu, vou chutar,
é um conteúdo não educacional, é um conteúdo meramente recreativo, vamos dizer assim. Que a pessoa tem curiosidade, ou tem tesão, ou tem desejo, tem atração, não sei o quê, e aí vai ver pessoa transando de todo tipo de forma. E se engana quem pensa que na pornografia só vende assim quem é mulher bonita, homem bonito. Pelo contrário, assim, tem pessoas que adoram e pagam aí por pornografia nojenta, escrota, com um anão, com uma gorda de 400 quilos, tem umas coisas assim que, mano, é inacreditável. Que é um lado da humanidade, assim, que nojo. Então 99% do conteúdo é, de alguma forma, esse conteúdo, assim, seria recreativo, assim, pra gente pervertida e doente, louca da cabeça. Ou mesmo, assim, que tem algum interesse normal, assim, em pessoas e tal, mas não tão legal. Assim, pessoas com dificuldade de interação social real com os homens e com as mulheres na realidade ficam fantasiando e olhando essas coisas. Mas deve ter lá um 0,1% do conteúdo pornográfico que é legitimamente educacional e que, inclusive, melhora a vida das pessoas que praticam e que consomem de uma forma muito legítima e muito legal. Vamos tentar ilustrar isso aqui. Dentro do universo da sexualidade, a sexualidade é a mesma coisa assim que muita coisa na vida. Tipo ter filho. Você não aprende, você não nasce aprendendo a fazer. Quando você tem, você vai aprender na prática, entendeu? O sexo é um pouco assim também. Por mais que quando você é virgem, você imagina, ou até você assista pessoas transando, etc e tal, você nunca sabe como que você vai se sentir naquela situação, como que você vai atuar, como que você vai gostar ou não vai gostar disso ou daquilo. Então o que acontece? A gente aprende as coisas muito mais na prática do que de qualquer outra forma. Entretanto, existem interações sociais muito naturais que ajudam a gente a se preparar para a realidade prática da sexualidade. Em geral, então, por exemplo, familiares e amigos cumprem essa função, ou cumpriram essa função a maior parte da humanidade. Então imagina assim, por exemplo, que você tem uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. A irmã mais velha se casa, vai viver a sexualidade dela, e a irmã mais nova fica noiva. E a irmã mais velha chega para a irmã mais nova e diz assim, olha, sexo é legal, olha, faz assim, faz assado, ó, quando ficar duro, quando ficar não sei o quê, aí você vai por cima, você vai por baixo, você vai por trás, não sei o que lá e tal. E as pessoas vão batendo papo, e a pessoa que é virgem, que nunca transou na vida, ela entende mais ou menos, mas não entende 100%. Aí quando ela chega lá na prática, ela diz, entendi, fica duro, não fica assim, fica assado, beleza. Então o que acontece? Na interação entre os seres humanos, os interesses de conversar sobre essas coisas no ambiente familiar, no ambiente entre os amigos, etc., cumpre essa função de educar ou de preparar um pouco as pessoas para que elas chegarem lá, elas se sentirem menos nervosas, menos sem saber o que fazer, menos um climão ruim, e tentar fazer a coisa acontecer da melhor forma possível para ambos, né? O homem, para a mulher e etc. Legal, interessante. Só que o que acontece? A gente existe no mundo como humanidade há trocentos anos, ninguém nem sabe quanto, e já existe uma quantidade enorme de experiência sexual no mundo, tanto que nós somos 8 bilhões de pessoas e todo mundo foi feito através da relação sexual, e as pessoas já compartilharam tudo que deu certo, tudo que deu ruim na vida delas, de forma teórica, ou gráfica, ou vídeo, ou etc e tal, com objetivos e propósitos educacionais, inclusive em contextos, sei lá, de amor verdadeiro. Então, por exemplo, a menina, a irmã mais velha transou com o cara que ela ama lá, o marido dela, e depois ensinou algumas coisas para a irmã mais nova, e a irmã mais nova amou o seu noivo e deu tudo certo. Então, tipo assim, nesse caminho, vamos dizer, inclusive, que a irmã mais velha tivesse tirado uma foto, tivesse feito um vídeo, ó, assim você faz assado. Ah, não, eu não consigo entender como é que é, ó, vou tirar uma foto só para você entender aqui, ó, pá, entendi, beleza. Coisas assim desse tipo, elas não são assim essa pornografia nojenta, horrível, escrota, que absurdo, o demônio está ali, vai todo mundo pro inferno que faz isso. Tipo assim, existe um espaço legítimo destas coisas. E, por exemplo, no universo da educação sexual, obviamente a pornografia... E eu não estou incentivando ninguém a ver pornografia por causa do conteúdo educacional, tá? Até porque você pode enveredar para outras questões. Mas o fato é que existe lá, no meio da putaria, da nojeira, da desgraça da humanidade, existe 0,1% provavelmente, assim, de alguma coisa que preste.
E que não tenha por objetivo, inclusive, você ficar se masturbando, vendo a pessoa bonita, não, não, tem simplesmente por objetivo ajudar você a entender as possibilidades de interação física entre homem e mulher. Então, por exemplo, eu nunca vi, mas acredito que deve ter Kama Sutra ilustrado em termos assim de foto e vídeo, né? Eu estudei o Kama Sutra com as imagens gráficas, assim, desenho, né? Como é o Kama Sutra, acho que tradicional, enfim, indiano, né? Mas o que acontece, assim, tipo, com certeza, né, se existe estudo de pornografia na face da Terra, já devem ter existido trocentos casais que fizeram as várias posições diferentes do Kama Sutra e tiraram fotos ou filmaram para ensinar as pessoas. O propósito não é, ai, que bunda linda, que peito, não sei o quê, que pênis, não sei o quê, não é isso. É uma coisa assim, bem educacional. Olha, cara, se você fizer uma pirueta aqui, ali, por cima, por baixo, por trás, por lado, não sei o quê, se encaixa assim, se encaixa assado, transa assim, transa assado. Porque também o que acontece, assim, a sexualidade, especialmente do casal casado e etc e tal, às vezes ela entra numa rotina. E às vezes, assim, tipo, por mais que as interações físicas do corpo do homem e da mulher sejam limitadas, elas são muito amplas, a possibilidade de você fazer um monte de coisas sexualmente falando. E às vezes um trabalho educacional, vamos dizer assim, um casal que se ama, vai lá e não está fazendo nada errado entre eles ali, não tem prostituição entre eles ali, vai lá e educa um outro casal a realmente interagir fisicamente, sexualmente, de forma melhor e mais significativa, e isso melhore a vida do casal que gravou o conteúdo e ganhou um dinheirinho ali fazendo a coisa, e do casal que recebeu esse conteúdo e melhorou a sua vida e trouxe mais felicidade, mais orgasmo, mais interação sexual significativa. Então, o que acontece? Nós estamos falando de uma das poucas coisas positivas dentro desse universo. Mas ela existe. Vamos dizer assim que é o melhor da pornografia. Não é um conteúdo assim cheio de adultério e perversão e cheio de malícia, não sei o quê. Não, é um conteúdo de humanidade para humanidade que pode ter assim bons frutos, né? Lembra que Jesus fala que pelos seus frutos os conhecereis. Então, nesse aspecto aqui, pode ter um bom fruto. Pode ser que você salve um casamento fazendo um curso de sexo tântrico, fazendo um curso de pompoarismo, fazendo um curso de Kama Sutra, não com o propósito de cobiçar a mulher e homem dos outros, mas com o propósito de entender o próprio corpo e a interação do seu próprio corpo com o corpo do parceiro ou da parceira e tal. E isso é absolutamente não somente legítimo, como potencialmente positivo, de consequências positivas, mesmo em um contexto tão pesado quanto um contexto até que seria pornográfico, né? Porque você vê foto ou vídeo de um outro casal te ensinando, mesmo que seja por esse propósito, envolve uma pornografia envolvida, né? Aliás, está uma pornografia envolvida. Então, enfim, eu vou tratar isso aqui como o melhor da pornografia. E eu vou admitir que isso, apesar de ter potenciais problemas em alguma direção ou outra, não é uma coisa ruim, não é uma coisa assim absurda como a maioria do conteúdo pornográfico. Agora, e o pior da religião, especialmente nesse aspecto da sexualidade? Cara, quando você tem vamos dizer aqui, né, uma pornografia de pessoas que se amam e que estão educando os outros casais sexualmente para se amar, você não pode assim reclamar muito, assim, né? É uma coisa positiva em geral. E, por exemplo, mesmo que alguém queira dizer assim, que, por exemplo, então faz em desenho, não faz em foto ou em vídeo, às vezes, por exemplo, especialmente o vídeo, ele ajuda mais a você, por exemplo, se você for ilustrar o Kama Sutra, a você entender como que a interação acontece. Porque nas imagens que você tem das posições no Kama Sutra, é uma coisa estática. Então, às vezes, como que a penetração ela acontece das múltiplas formas que os corpos se relacionam, às vezes não é tão claro. E também, claro, depende um pouco do tipo do corpo, do homem, da mulher que estão transando, né? Tem pessoas que vão ter mais facilidade de fazer algumas posições, tem pessoas que nem vão conseguir fazer várias das posições do Kama Sutra. Então, às vezes, o conteúdo de vídeo, ele
pode ajudar mesmo, assim. Então é o que tem que acontecer mesmo. Você tem que fazer um vídeo e mostrar, ó, é assim, assado, vira, não vira. Entra assim, penetra assado, e etc. É bem interessante, inclusive, esse universo do Kama Sutra. Eu nunca vi nenhum casal ilustrar o Kama Sutra em vídeo, tá? Mas eu acredito que deve ter trocentos. Enfim. Mas então, eu estou pressupondo aqui a coisa mais positiva que existe. Casal que se ama, que interage bem sexualmente, que educa outros casais para interagir bem sexualmente em profundo amor, e inclusive que podem ser até cristãos, assim, tipo, vamos trabalhar com essa ideia aí que cristãos também têm interesse sexual, e também querem aprender, e também podem consumir isso para aprender e serem super felizes aí nas interações e tal. Agora, você está falando de amor, de prazer, de orgasmo, de comunhão, de, sabe, tirar o melhor da vida do ponto de vista da sexualidade. E a religião, às vezes, ela é o oposto disso. Às vezes, a religião é a coisa mais paranoica, mais cheia de culpa, mais cheia de vaidade, de inveja pelos pecados dos outros, e a pessoa tem raiva do pecado do outro porque ela que queria estar naquele lugar, e ela fica toda moralista e toda mal resolvida. Cara, ilustrar os problemas religiosos em relação a essas coisas é uma tarefa até inclusive bem perversa e bem pesada. Por exemplo, tá? Vamos falar um pouco de catolicismo, assim. Essas coisas que a gente vai falar aqui não são totalmente elas não são totalmente privilégios, entre aspas, da Igreja Católica, mas elas são muito presentes na Igreja Católica. Então, assim, o que acontece? Dado vários desenvolvimentos doutrinários e históricos na história do catolicismo, veio a se exigir o celibato dos padres, tá? E existe um pouco da ideia do celibato na Bíblia, mas não existe a ideia da obrigatoriedade do presbítero, do pastor, do bispo, não sei o que, ser celibatário. Até porque a Bíblia fala o contrário, né? Que o bispo seja marido de uma só mulher, e etc e tal, né? Tem umas coisas assim desse tipo. Inclusive Pedro, né, tinha mulher, Jesus cura a sogra de Pedro, né? Então o que acontece? Inclusive o suposto, entre aspas, primeiro papa do catolicismo não era um celibatário, tá? Só para lembrar. Então o que acontece? Vai haver um desdobramento, um desenvolvimento, e o catolicismo vai meio que entender que o celibato, não sei o que e tal, porque olha a santidade, não pecar contra a castidade, não sei o que. E as consequências do celibato dentro da Igreja Católica são meio que as piores possíveis, e que elas estão supostamente assim meio que no cerne do grave problema que existe na Igreja Católica sobre homossexualismo e pedoblablafilia, tá? Porque o que acontece? Você então exige da classe sacerdotal uma coisa antinatural, pelo menos para a maioria dos seres humanos. Quem tem o dom do celibato? Perfeito, tudo em paz. Vai ser um padre fiel, um celibatário fiel, tudo em paz. Mas não é o caso da maioria das pessoas. E aí você meio que exige de uma maioria sacerdotal que seja uma minoria, e na verdade não funciona, e no final das contas muitos mosteiros e muitos seminários e muitas instituições católicas foram e são até hoje um antro de homossexualidade e pedoblá, ok? E aí você inclusive já vê o tom do negócio, que em nome da santidade, da castidade, da fidelidade, porque ai, a carne, não sei o que lá, vira um inferno, vira uma das coisas mais nojentas que existe na humanidade, que é todo esse sistema, né, católico romano, que não só sabe que essas coisas acontecem, como muitas vezes não exclui os perpetradores destas coisas e transfere eles de paróquia em paróquia, onde eles vão repetindo essas coisas de paróquia em paróquia. Esse é um dos aspectos mais negros do catolicismo romano. É uma das coisas mais perversas da humanidade, porque assim, a instituição ela não é culpada de um pecado de um membro da instituição. Mas a partir do momento que se descobre esse pecado não é punido, o cara não é excluído, ele é transferido e continua fazendo o pecado em 1, 2, 3, 4, 5, 10 paróquias, aí a instituição já é culpada mesmo, tá? Porque uma coisa é você ter lá, você não conseguiu filtrar um XYZ elemento na sua instituição que acabou cometendo um crime ou cometendo uma coisa perversa lá, um estupro, sei lá o quê, qualquer coisa.
com criança, ou com mulher, ou com homem, com o que quer que seja. A partir do momento, entretanto, que você descobre e você mantém uma rede interna de transferência, sabendo que fulano faz isso e aquilo, aí já não tem como defender essa instituição. Aí já é uma coisa assim das mais anticristãs e perversas que existem na face da Terra. E além assim desse problema específico do catolicismo, a sexualidade e o cristianismo, elas são realmente questões assim muito difíceis assim. E o que existe de neura, culpa, malícia, maldade? Porque por um lado o sexo é uma coisa totalmente natural, mas por um lado ele pode ter essas coisas negativas e ruins. Ela pode ter os contextos assim, de vício, de perversão, de não sei o quê. Só que o que acontece? Em geral, mirando em eliminar a perversão sexual, às vezes o cristianismo e as igrejas em geral, elas machucam a sexualidade que seria legítima. E cara, as consequências disso na humanidade, elas são incalculáveis. A quantidade de gente que foi criada, assim, cheia de culpa, e aquilo que ela queria, que era uma coisa normal para ela, não, é culpa, Deus não quer, Deus não gosta, e você vai pro inferno porque você se masturba, até porque você vê pornografia, porque você tem interesse, você leu esse livro, porque você fez aquilo, e não sei o que, e ó, esses filmes, essas músicas, é tudo errado, é tudo pecado, é tudo ruim, e meio que se pinta que o mundo inteiro está manchado e o interesse sexual é nojento, é escroto, é horrível, é ruim, é egoísta, é malicioso, é maldoso e não há verdadeiro amor, só o que há interesse em fazer isso e fazer aquilo e usar e abusar uns dos outros. Porque na tentativa de tentar dizer que os cristãos não devem participar desses lados mais negativos da sexualidade, você pinta todo o sexo como se fosse assim e, cara, vira um hospício a céu aberto, assim, cara. Vira uma coisa muito complicada de lidar, dentro do aspecto do pior da religião no que tange a sexualidade. E aí, cara, tipo, nesse aspecto, poderia até se dizer que é preferível você ser uma pessoa lá do lado melhor da pornografia do que do pior da religião, para a sua felicidade, para o seu bem-estar, para aquilo que vale a pena na vida. Claro, com isso eu não estou dizendo que você deve viver o pior da pornografia e ignorar que também há o lado melhor da religião, da espiritualidade, que não é também só essa máquina de loucura. Mas o fato é, dependendo do tipo de saúde mental ou de doença mental que as pessoas tiverem, experiências boas ou ruins na vida em relação aos pais, à sexualidade, à família, ao processo de amadurecimento, à adolescência, um monte dessas coisas, às vezes algumas pessoas podem ser mais saudáveis e mais felizes estando no universo da sexualidade, da pornografia, do que dentro da igreja. A solução, aqui que eu vou propor inclusive no próximo vídeo, não é todo mundo sair da igreja e ir para pornografia. É a gente trazer o que há de melhor para a igreja, evitando o que há de pior na pornografia e no mundo. Que é o maior desafio que existe. Em função dos seres humanos serem pecadores, muitas vezes é difícil você realmente isolar os aspectos unicamente positivos dos interesses e da vida humana. Então, sempre onde há pecador, mais cedo ou mais tarde vai haver pecado. Então, essa é uma equação difícil de solucionar. Mas a gente precisa estar alerta em relação a todas estas questões, porque elas pertencem ao cerne da realidade. É muito difícil bater esse papo, é muito difícil a gente encontrar conteúdo e um ambiente onde a gente possa ser sincero em relação a estas coisas. E isso só atrapalha, vamos dizer assim, porque quem é feliz e quem é fiel, talvez nem precise tanto de discutir essas coisas todas. Mas quem não é fiel e quem não é feliz, muitas vezes não entende por que não é fiel e por que não é feliz. E aí a gente tem que esmiuçar, e aí a gente tem que levar em conta o que é bom aqui, o que é ruim ali, o que é bom lá, o que é ruim lá. Entende? Para que, inclusive, a pessoa, por exemplo, assim, vamos dizer que algum cristão não se sinta assim tão mal com o seu contato com a pornografia e tenha contato com a pornografia. E possa pensar assim, poxa, então a igreja não consegue reconhecer que tem nada de bom aqui? Isso, inclusive, me faz bem, vamos dizer que em algum ponto, em algum aspecto?
Não, não, é culpa, culpa, diabo, diabo, Deus não tá lá, você não tá com Deus, vai pro inferno, 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 inferno. É assim que resolve? É assim que é bom viver, então. É pegar uma coisa que para alguém é normal e natural e é o demônio e é ruim e é péssimo. E claro, vai ter pessoa que vai achar o que é bom e natural ou o que realmente não presta. E aí, de fato, é o caos assim na vida de quem pensa dessa forma. A pessoa naturalizar tudo que não presta na vida. E não é o que eu tô fazendo aqui em nenhum momento, tá? O que eu tô querendo dizer é que a gente precisa ser sincero. E às vezes o melhor da pornografia é melhor de fato do que o pior que existe na igreja. E a gente tem que reconhecer isso, inclusive para a gente dar o próximo passo. Né? E entendendo o que há de melhor no mundo e no pecado e o que há de pior na igreja, a gente tentar construir o que há de melhor na igreja e não se entregar ao pecado no mundo, seja da pornografia ou de qualquer outro tipo. Entende? Que acho que é o verdadeiro desafio cristão e é o verdadeiro alvo da perfeição ou da maturidade cristã. É poder fazer qualquer coisa em termos do mal e não fazer. E, inclusive, fazer uma leitura benevolente até daquilo que a gente discorda, não no sentido de nos atrair para aquilo que a gente discorda, mas de respeitar quem está lá do outro lado e entender que, às vezes, sim, é melhor a pessoa ser mais saudável sexualmente consumindo pornografia de Kama Sutra, de... E essas coisas nem são pornografia. Eu sigo um canal de uma menina, inclusive ela é bem feinha, tadinha, assim, mas ela é muito gente boa. E ela fala sobre sexo tântrico, assim, e ela dá várias dicas teóricas e práticas sobre o Tantra, né? Sobre sexo oral, sobre penetração, sobre posições, sobre orgasmo, sobre vibrador, sobre isso e aquilo. E eu adoro o conteúdo dela, assim, ela não tem nenhum conteúdo gráfico, é só ela falando, assim, explicando, né, como que faz as coisas, e várias técnicas de sexo oral na mulher e tal, eu acho bem legal, assim, bem divertido. E normal, assim, entendeu? Às vezes é melhor você consumir coisas desse tipo do que um conteúdo onde tudo é pecado, tudo é errado, tudo é ruim, você tem interesse sexual, o diabo tá na sua vida, você vai pro inferno, inclusive tomara que você vá queimar eternamente, porque quem ousa, como você ousa querer ter prazer e felicidade sexual, hã? Não, nós estamos aqui no mundo, é só para pregar o evangelho, para dar dízimo pro pastor. Inclusive, o que o pastor faz com o dízimo é complicado, acho que alguns já sabem. Né? Aqui no canal Vem Senhor Jesus. Então, não adianta, ou trata sinceramente, ou trata explicitamente, ou trata de forma profunda e sincera, ou a igreja sempre vai ter a tendência de ser esse hospício a céu aberto para uma grande quantidade de pessoas, e eu gostaria de tentar ajudar que a igreja fosse um ambiente um pouco melhor. E ver pornografia não é a solução para os problemas da igreja. Mas ter uma postura mais séria, mais sincera, mais profunda sobre sexo é importante porque sexo é parte essencial da natureza e da vida humana, pelo menos na maioria dos casos, caso não estejamos falando de celibatários, tudo bem? Que com certeza são a minoria da humanidade, ok? Então é isso e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.